Então, mais uma vez, a todos presentes, bom dia a todos. Que Jesus nos envolva e nos guarde em sua paz. Que tenhamos uma manhã, um dia muito proveitoso de reflexões. Disse-nos o Mestre no Sermão do Monte, quando tratava a respeito da necessidade do perdão, da reconciliação, que se alguma oferta tivéssemos a fazer a Deus no altar da vida, mas que identificássemos alguma necessidade de reconciliação, que fôssemos antes proceder a essa reconciliação, deixássemos ali a oferta aguardando, para que depois então pudéssemos, de fato, oferecê-la pura, sublime ao Criador da vida. Partindo dessa frase do Mestre, podemos entender que, em verdade, a evolução não é senão essa jornada do ser espiritual, no esforço de, no altar da vida, oferecer-se cada vez mais integralmente e puro ao Criador de todos nós. Identificando nesse processo aquilo que ainda constitua uma barreira, um impedimento para que as nossas ofertas a Deus no altar da vida sejam realmente cada vez mais puras e sublimes. Evoluir é identificar aquilo que em nós ainda nos limita, numa oferta cada vez mais integral do nosso coração, do nosso sentimento, para que seja ele um vaso a ser usado por Deus, na expansão, na distribuição do seu amor divino que fecunda a vida de todos nós. E é por isso que dizem-nos os Espíritos, por exemplo, Santo Agostinho, na bonita mensagem que nos traz em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando trata da família, da importância da família, a instrução que está ali inserida nesse capítulo, ele nos diz que, cedo ou tarde, o Espírito identifica para si como o maior mote, como o maior objetivo, o aproximar-se de Deus. Depois de tantas e tantas jornadas por esse mundo, depois de tantas e tantas frustrações, decepções, com as ilusões e paixões deste mundo, o Espírito em vim começa a acessar a verdade. Verdade que lhe descortina a proeminência do amor, como o manancial mais essencial da vida. E é então que passa a preponderar para o Espírito este anseio, aproximar-se de Deus. Mas é então também que ele começa a reconhecer com mais clareza aquilo que ainda o impede de avançar. E muitos desses impeditivos estarão relacionados com as nossas relações, não bem ajustadas, não harmonizadas. Porque, como disse Jesus no Sermão do Monte, é inviável avançar para Deus, ofertar de fato algo no altar da vida que seja digno da grandiosidade de Deus, de nossos destinos, é impossível fazê-lo quando o nosso coração ainda esteja tomado pela animosidade, pelo ódio, pelo ressentimento. É por isso que Santo Agostinho, na mensagem citada, dirá: reconhece então o Espírito, que para avançar para Deus em busca da felicidade pela qual anseia, não há outro caminho senão a senda da caridade. E acrescenta ele: e não há caridade sem perdão. Não há caridade sem espírito de reconciliação, sem a disposição sincera e verdadeira de dissolver ressentimentos e animosidades que trazemos, às vezes, por séculos, a atravancar-nos a marcha, a impedir-nos a felicidade mais plena.
É por isso, portanto, que Jesus nos diz: se desejas avançar, se desejas buscar o altar da vida para ali te ofertares, e ao teu coração, com cada vez mais presença, plenitude ao Criador da vida, vá antes libertar-te das amarras que te impedem de fazê-lo. Vá buscar nos círculos das convivências, pela bênção da reencarnação, o desatar desses grilhões que nos impedem de alcançar aquilo que nos está reservado. Comunhão divina em profundidade, em expressões que por ora não ousamos descrever, que não conseguimos imaginar. Aí se encaixa, portanto, a essência da lição de Jesus no Evangelho, que tratará tantas vezes conosco a respeito do perdão e da sua importância para que o Espírito de fato se desenvolva, liberte-se, avance, alcance novos patamares da evolução, desfazendo os grilhões das animosidades, dos ressentimentos, que são aqueles que mais nos têm prendido, que mais nos têm infelicitado no transcurso dos erros. Recordo-me aqui do benfeitor Emmanuel, no livro Alma e Coração, quando ele vai tratar, mais uma vez, do perdão, em especial do perdão no contexto da família, do núcleo familiar, que será agora entendido por nós à luz da doutrina espírita, compreendendo todo o processo, tudo aquilo que está por detrás da formação de um núcleo familiar, veremos ali o grande centro regenerador das almas, a oportunidade que o Espírito tem de, enfim, conciliar-se, reconciliar-se, para avançar mais alguns passos na senda que o aproxima ou aproximará de Deus, ofertando no altar da vida uma oferenda cada vez mais sublime, bela, luminosa ao Senhor da vida. A família como esse grande núcleo regenerador para todos nós. É claro que ali encontraremos muitas vezes afetos, simpatias, que são também expressão da misericórdia divina, a nos impulsionar na senda, a nos possibilitar a convivência com aqueles com os quais nos afinamos, mas ali também, no núcleo mais íntimo ou nos círculos mais próximos, encontraremos esses desafios de reconciliação. E é falando sobre isso, então, que Emmanuel, nesse livro Alma e Coração, capítulo de número 24, numa mensagem intitulada Perdão na Intimidade, ele nos dirá assim, a respeito da importância desse perdão. Se não soubermos perdoar as faltas daqueles que amamos, ou daqueles que o Senhor nos convida a amar por meio da convivência, e não pudermos ser perdoados pelas faltas que ainda cometemos diante deles, a existência comum se torna francamente inviável, intratável, porque irritações e azedumes atingiriam uma tal cota a ponto de infligir a desencarnação prematura a qualquer pessoa. Quando o mestre fala-nos dos 70 vezes 7, ele quer realçar a importância do perdão, da compreensão que gera o perdão, como esse óleo lubrificante básico para o funcionamento das engrenagens da vida. Porque se não for assim, irritações, azedumes, ressentimentos, melindres vão atingindo uma tal cota a ponto de minar a nossa saúde, o nosso bem-estar mais básico, mesmo do ponto de vista físico, que dirá
moralmente falando, espiritualmente falando, a vida vai se tornando impraticável. Se não soubermos trazer para o âmbito das nossas convivências a presença desse elemento divino que permite o funcionamento, o dinamismo das engrenagens nos mecanismos da vida, sem que elas se consumam umas às outras, sem que o atrito torne a vida impraticável, a convivência insuportável. É preciso saibamos lubrificar a existência e a convivência com esse recurso divino que nasce da compreensão da natureza humana, que é, em verdade, um filho legítimo do amor. O amor divino que passa a brilhar em nós, amparando-nos as fraquezas humanas, para que o nosso olhar esteja mais cheio de compreensão, de entendimento das possibilidades do outro, das fragilidades do outro. À medida que vamos compreendendo o amor divino para conosco, a paciência do mais alto para com as nossas imperfeições, isso vai se traduzindo também nesse olhar renovado para com aqueles que estão junto de nós, ali colocados pela sabedoria da vida. Por isso, acrescenta Emmanuel na mensagem citada, é por esse motivo que precisamos muito mais do perdão em casa, do que na arena social, e muito mais do apoio recíproco no ambiente em que fomos chamados a servir do que nas avenidas rumorosas do mundo. Porque é no âmbito da convivência em que lidamos com a natureza do outro, com a sua condição, no momento em que está, de maneira mais profunda, assim como eles lidarão com a nossa. E é aí que se faz mais necessário esse elemento que dá amenidade à vida, que permite que a vida e as relações se tornem as mais leves, amenas possíveis. Mas para que esse perdão se estruture de fato no indivíduo que vai tomando consciência disso, que vai entendendo que não dá para avançar trazendo consigo animosidades no coração, ou retendo todo esse peso morto que o impede de caminhar. Como diz Jesus também no livro Boa Nova, quando realcei a importância da reconciliação, é que queria dizer que é impossível avançar para Deus, trazendo no coração esse peso das animosidades, dos ressentimentos. É impossível elevar-nos a outras faixas de vibração e sentimento quando isso nos puxa para baixo. O espírito que vai tomando consciência disso e vai entendendo então o imperativo do perdão, da compreensão, da reconciliação, partindo dele, ele começa também a se desdobrar, refletindo sobre como estabelecer essa capacidade. O que sustenta o perdão? Como desenvolver em nós esse recurso divino, libertador? E aqui nós vamos nos relembrar de um exemplo, que trata do perdão, da reconciliação, não propriamente no âmbito de uma família consanguínea, mas no âmbito da família cristã. Um exemplo que foi muito importante, porque dele, dos desdobramentos dessa atitude, todos nós fomos e somos beneficiários. Vamos nos projetar ao oásis de Dan. Ali encontraremos a figura de Saulo, ainda desconhecido dos seus anfitriões, que o recebiam naquele recanto, Áquila e Prisca. E em certo momento, as conversações se encaminhavam para o que acontecia em Jerusalém, para as perseguições movidas pelo rabino implacável, que levaram muitos cristãos a se afastarem da cidade de Jerusalém, que levaram inclusive à morte de alguns, ao sofrimento de outros tantos. O próprio Áquila menciona que o seu pai havia morrido em decorrência das perseguições movidas por Saulo.
Mas falando a respeito disso, de como a Casa do Caminho lidava com aquele processo, em determinado momento, Áquila volta-se para a esposa e relembra as lições ali aprendidas com Simão Pedro. Diz ele para Prisca: lembras-te, Prisca, como Pedro exorava pelo perseguidor nas preces íntimas lá da Casa do Caminho? Então estamos no auge das perseguições. Estevão já havia sido morto em decorrência do movimento iniciado e levado adiante por Saulo em sua sanha destrutiva, com o orgulho ferido, o coração ressentido daquele Cristo que parecia o perseguir. Não sabia Prisca, não sabia Áquila que estavam diante do próprio Saulo. Mas se recordam então, lembra Prisca, como Paulo, ou Saulo ainda, era relembrado por ele, eles vibravam, oravam em todas as preces íntimas da Casa do Caminho. Acrescentando ainda, para esclarecer o nosso espírito fraco no perdão, Pedro nos ensinava a considerar o rabino implacável como um irmão que as violências obscureciam. Então, nós estamos aqui estudando, pelo exemplo de Pedro, pelo exemplo dos heróis de nossa fé, como conseguiremos estabelecer esse espírito de perdão e reconciliação em nós. E uma das primeiras lições que temos aqui, ensinada por Pedro, é: o perdão passa por uma mudança de olhar. O olhar esclarecido pelo Evangelho não se detém na condição sempre lastimável daquele que escolhe os caminhos do ódio, da revolta, da dureza. O olhar iluminado pelo Evangelho não se detém no desvio, no pecado que por ora infelicita a criatura, mas pelo contrário, detém-se no coração sofredor daquele que por ora se faz vítima, daquele que por ora se faz prisioneiro das sombras. Então, não era mais Saulo o perseguidor implacável, era um irmão escurecido, obscurecido pelas violências. Então, a primeira coisa é um irmão. A base, o fundamento do perdão é esse. O amor que Deus tem por você é o mesmo que Ele tem por aquele alguém. Por ora, é Ele o verdugo. Por ora é Ele, acima de tudo, o infeliz, o sofredor que escolhe os caminhos da violência. Mas Ele é um irmão seu, com as mesmas potencialidades, com o mesmo futuro promissor. Então, o perdão se inicia por aí, por um reconhecimento de vínculo, por uma expansão do conceito de família. Não só o círculo mais estreito, mas uma mudança de olhar. Porque é diferente quando há um vínculo. Quando eu olho para alguém que está em desvio, que está em queda moral, não tenho nenhum vínculo com ele, não me sinto muito impelido a ter um sentimento de compaixão. Mas e quando é alguém que nos é caro e que se desvia? A compaixão brotará mais espontânea. Pois bem, e se de fato introjetarmos esse entendimento, que é um entendimento real da vida, que temos um vínculo com todos, que todos são nossos irmãos. Então Pedro, para ajudar o espírito fraco no perdão daqueles corações, na Casa do Caminho, pedia a eles que o vissem como um irmão que for obscurecido, enceguecido pelas violências. Mas talvez isso não bastasse.
Essa é a primeira etapa da construção da capacidade de perdoar, mudança de olhar, entendimento espiritual da vida. Eu não vejo a criatura, eu vejo o Espírito. Eu não vejo a condição de agora, eu vejo o porvir, que pede trabalho, que pede cooperação, que pede compreensão, que pede perdão. Eu não me detenho no pecado, eu estou de olho no pecador que está enfermo, ainda vinculado ao pecado, ao desvio. Esse é o primeiro passo, mas Pedro prossegue. Porque mesmo com a mudança de olhar, talvez ainda permanecessem alguns ressentimentos. Áquila mencionou, seu pai havia sido morto. Mas diz ele então, para nos ajudar a desfazer os ressentimentos mais vivos, Pedro historiava o seu passado, dizendo que ele também, em outros tempos, por ignorância, chegara a negar o mestre mais de uma vez. Aqui nós chegamos em outro aspecto fundamental, por detrás da capacidade de perdoar. Conhecer-se, reconhecer-se, humano, imperfeito, passível de falhas, tendo já cometido tantas falhas. Quanto mais essa realidade se nos afirma no estudo de nós mesmos, no reconhecimento de nossas fragilidades, mais cresce em nós um imperativo consciencial de perdoar e compreender. De modo que podemos dizer tranquilamente que a disposição de perdoar numa criatura será tanto maior quanto mais ela se conheça. Porque em nossa fase, quem quer que se conheça, reconhecerá o quanto carece ainda de perdão e compreensão. E se eu preciso, por que eu não posso ofertar? Se eu preciso, por que o outro não pode precisar? Quem sou eu para exigir do outro aquilo que eu ainda não desenvolvi? Uma infalibilidade, um acerto, uma fidelidade que ainda me faltam. Por isso diz-nos André Luiz, quanto mais nos conhecemos, maior em nós o imperativo de perdoar. A pouca disposição, a quase inexistência da disposição de perdoar, deve ser para nós um grande alerta. O quanto nos conhecemos, meus amigos. Porque quanto mais mergulhamos em nós, o que nós reconhecemos, o quanto o Senhor tem sido compassivo conosco, o quanto que ora temos de amparo, de auxílio, não é por merecimento, é por misericórdia, é por bondade divina. Se assim é para conosco, se temos tido esses que tantas vezes têm relevado as nossas falhas, estendido-nos as mãos, amparados no caminho, sem que tenhamos feito por merecer, se assim tem sido conosco, como não poderemos ter para com os outros essa perspectiva? Porque foi o que se deu com Pedro. Como sabemos, antes da sua transformação à luz do Evangelho, era ele um dos discípulos mais inflexíveis, com as quedas e falhas alheias, intransigente, duro como uma rocha. Talvez daí o nome Pedro, Cefas. Mas a vida tem os seus meios de nos educar. Um dia estamos por cima, um dia somos os que apontamos, outro dia estamos por baixo, somos os que estamos caídos. E é ali que reconhecemos o valor de um olhar compreensivo e de uma mão estendida. Porque no dia que Pedro o negou o mestre 3 vezes, seu primeiro movimento foi olhar para aquela cela onde Jesus estava preso no pátio interno da casa de Anás. E o que ele vê? O mesmo olhar de Jesus. Terno, amoroso, compassivo. Nenhum traço de condenação. Nenhum grama de cobrança. O mesmo olhar compreensivo. É ali que começa a brotar no coração de Pedro essa capacidade
de compreender, de perdoar. Porque agora era ele o caído. Agora era ele a lidar com as suas fragilidades, porque antes as ignorava, julgava-se o mais fiel dos discípulos. Não imaginava que poderia cair, negar, mas agora estava diante da realidade. Havia se conhecido, havia tido contato com o que ele era, com as suas fragilidades. E havia encontrado como resposta do alto o quê? Compreensão, misericórdia, perdão. Ali começa a nascer um novo Simão Pedro. Assim conosco, quanto mais nos conhecermos, mais brotará em nós o manancial da misericórdia. Por isso Paulo chegaria a dizer, numa de suas epístolas, quando sou fraco, então sou forte. Quem reconhece a sua fraqueza, se torna um espírito verdadeiramente forte. Porque forte não é aquele que se vinga, não é aquele que devolve na mesma moeda. Forte é aquele que domina a si mesmo, seus impulsos, seus anseios de retribuir na mesma moeda, e diz para si, perdoar é o caminho. A liberdade passa por esse caminho. Esse é um espírito forte. É o que Pedro, Paulo foram descobrindo. Então, para ajudar a comunidade cristã nascente a desfazer os ressentimentos mais vivos, Pedro colocava-se como exemplo de fragilidade, lembrava das suas negações, como Paulo depois em suas epístolas faria. Quando Lucas vê Paulo sendo preso, ou melhor, sendo levado preso para Roma, e aquela multidão que o vem visitar, agradecendo, por ter conhecido o Evangelho por meio dele, tal, aquela emoção toda, Lucas diz assim para Paulo no navio, eu nunca vi cena tão bonita e comovedora na minha vida. Eu vou dizer à posteridade o quanto você foi amado por aqueles que conheceram o Evangelho por meio de ti. E ele disse assim, não escrevas, Lucas, sobre virtudes que eu não tenho. Fale à posteridade do quanto eu me perdi, do quanto eu me equivoquei, e do quanto eu contei com a misericórdia divina, para que ninguém no porvir se esqueça da necessidade de nos compreendermos, de nos perdoarmos uns aos outros, como o único caminho libertador da vida. E é por isso que ele escrevia sobre o seu passado nas suas cartas, não escondeu. Eu fui isso, meus amigos. Olha o que o Senhor fez de mim. Dá-nos Ele a misericórdia para que a justiça se cumpra. Então é isso que Pedro está dizendo. Está aqui, gente, o meu exemplo. Eu convivi 3 anos com ele. E na hora H eu neguei 3 vezes. Mas eu contei com a mão estendida. E só estou aqui hoje porque o perdão me reergueu. Porque o perdão de tantos, nós espíritas sabemos, há quantas vezes, há quantos séculos, nossos benfeitores têm nos visto naufragar, menosprezar as oportunidades e seguem estendendo-nos as mãos. Como então não teremos um novo olhar para a criatura que se perde, para a criatura que tropeça, para a criatura que se equivoca? Seja ela do círculo mais próximo, seja ela do círculo estendido da família humana. É isso que Pedro está dizendo. Mas talvez ainda não bastasse. Pedro segue nas suas orientações. Ele dizia assim, Áquila continua dizendo a respeito do que Pedro fazia nas reuniões na casa do caminho. Induzia-nos a melhor compreensão, fazia-nos sentir a necessidade de refletirmos sobre as nossas próprias fraquezas humanas. E mais, certo dia, Pedro chegou a dizer que toda aquela perseguição de Saulo era útil, porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes em nossas responsabilidades com Jesus. Então veja só, gente, Pedro, não contente em convidar os corações a terem para com Paulo um novo olhar, não é adversário, é um irmão adoecido, primeira coisa. Pedro, não contente em lembrar dos seus próprios casos de fraqueza e de tropeço, para induzir os outros
a reconhecer a necessidade de perdão, fazia mais. Fazia com que olhassem para Saulo como alguém que era útil. Um instrutor. Porque, por meio das suas perseguições, ele nos faz recordar que todos nós estamos passíveis de descer, de cair, de nos cegar pelo orgulho, pela vaidade, para estarmos atentos, vigilantes, portanto, dia a dia, para não nos deixarmos envolver de novo por aquilo que nos cega, pelo orgulho que nos engana. Benditos são aqueles, portanto, que nos desafiam, afinal de contas, como haveremos de testemunhar nossa fidelidade, o nosso compromisso ao Evangelho, se não surgirem circunstâncias que nos levem a tanto? Quando Paulo foi ser preso, obviamente, de maneira injusta, em Corinto, em decorrência da divulgação do Evangelho, na hora que chegaram os emissários lá com a ordem de prisão, a igreja, empolvorosa, aquele burburinho, eles queriam revidar, queriam impedir e tal. Paulo ergue a voz e diz: irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunha? Que evangelho você quer seguir? Se a última lição do Mestre, algumas de suas últimas palavras neste mundo, versaram sobre o perdão, não seremos nós chamados a exercê-lo? Se quisermos seguir com o Mestre, eis a via. Aqueles, portanto, que nos convidam a exercê-lo, são nossos professores. São úteis. Bendigamos a eles. Como disse Emmanuel certa feita ao Chico, após a desencarnação de um irmão em Uberaba, que muito o criticava, porque era de outra denominação religiosa, muito o criticava nos periódicos, nos jornais, sempre, com críticas muito ferinas e tal. Um dia ele desencarna. Emmanuel comparece diante de Chico e pergunta: você já fez uma prece agradecendo a esse irmão? Pelo quanto ele lhe foi útil? Porque graças às suas críticas, graças aos seus ataques, você se manteve desperto, atento às suas responsabilidades, no caminho, sem muito tempo para ficar desviando, distraindo com outras coisas. Lembremos-nos, Chico, o martelo que bate no prego é o primeiro a auxiliá-lo, porque o faz mais firme. Então agradeça a ele, nesse momento que ele volta ao mundo espiritual. É o que Pedro está pedindo aqui à comunidade cristã. Agradeçamos a ele que tem sido para nós um professor, mantendo-nos atentos na seara com Jesus. Então, aqui nós temos uma lição profunda. Cristianismo na sua mais pura essência. Em que bases se estruturam o perdão? Mudança de olhar, reconhecimento de nós próprios e de nossas fragilidades, identificação das oportunidades de testemunho. Saulo, depois de ouvir isso aqui, de olhos úmidos disse: sem dúvidas, o famoso pescador de Cafarnaum é um grande irmão dos infelizes. Porque foi esse espírito de perdão, de conciliação, que permitiu depois que esse coração fosse, uma vez renovado, reintegrado à comunidade cristã e se tornasse um dos grandes trabalhadores, cujos frutos, cuja sementeira ainda hoje nos beneficia. Isso nasceu de um coração movido pelo amor do Cristo, do qual o perdão é um dos primeiros e mais legítimos filhos. É isso o que está no projeto de cada núcleo regenerador. Uma família que se estabelece como projeto no mundo espiritual para ser executado neste plano carnal, ela vai gravitar, ela vai girar em torno disso. Daqueles que, tendo estabelecido essas bases, poderão ser, naquele núcleo, uma expressão dessa força renovadora da vida. E aqui, para ilustrar, recordo-me de um caso. Desses ilustrativos, como mencionávamos ontem, a obra de André Luiz é fartamente rica desses exemplos. Vamos ao livro Ação e Reação. Um dos casos mais emblemáticos que temos ali, a respeito da importância do perdão no contexto de uma família. Ao caso de Antônio Olímpio, narrado ali nos primeiros capítulos da obra, que vai envolver o auxílio de Silas. André Luiz vai acompanhar o caso.
Era um caso de obsessão grave, movido pelos 2 tios desencarnados em relação ao sobrinho. Clarindo e Leonel eram os tios que obsidiavam o sobrinho encarnado Luiz, que já tinha tendência à avareza, que era insuflada ainda mais pelos tios desencarnados, o mantendo realmente numa prisão de monoideísmo em torno da ganância. Por que eles o faziam? Como vingança ao próprio irmão, já desencarnado também, que havia os assassinado para ficar com a herança integral da família, uma fazenda. Havia feito uma trama e fez com que ambos desencarnassem afogados num lago. Quando ele desencarna, passados alguns anos, anos de muito remorso, nem pôde usufruir daquelas riquezas todas, porque foram anos de peso consciencial, levando-o quase à loucura, e desencarna em péssimas condições, levado ao mundo espiritual também pelos irmãos, mantido em condições profundamente infelizes e dolorosas. Mas não bastasse isso, antes, os irmãos haviam levado a esposa, a cunhada, a desencarnar também, numa espécie de suicídio, mas com muitos atenuantes, porque foi um processo de perturbação mental. Ela desencarnou afogada no mesmo lago. E seguiam eles já por anos com um processo obsessivo em relação ao sobrinho. Então esse era o caso. O drama. Quando a gente lê essas obras, a gente vê os dramas da vida humana. Nós espíritas, que participamos de uma reunião mediúnica, nós conhecemos os bastidores da vida humana. Uma coisa são as aparências sociais, são as vestimentas, as capas, outra coisa é a vida real. E na vida real, meus amigos, só há felicidade onde há consciência tranquila e dever cumprido. Mas quantos milhões e milhões de espíritos, em busca do prazer, do poder, da fortuna, seja lá do que for, das ilusões do mundo, não investem mais nas aparências para sofrerem enormemente com as consequências de atos impensados. Então, um desses dramas humanos com os quais o Espiritismo nos permite ter contato. Então, foram auxiliar o caso. Já estava se aproximando de um desfecho melhor, o Silas consegue aproximar-se daqueles 2 irmãos desencarnados, envolvê-los com muito tato, com muita paciência, e consegue, enfim, demovê-los daquela ideia de obsidiar o sobrinho e de se disporem a preparar uma nova encarnação. Qual seria o quadro reencarnatório? Antônio Olímpio, o irmão que havia assassinado os outros 2, voltaria como pai de família, a receber a mesma esposa que havia desencarnado, obsidiada pelos irmãos, voltaria como sua esposa, para ambos receberem os 2 irmãos como filhos, restituindo-lhes agora não só a vida que lhes foi tomada, mas também todos os recursos na manutenção daquela família, uma vida que seria difícil, que seria árdua, de privações, para que ele pudesse restituir. Olha a maravilha da lei divina. Onde houve um assassino, não é preciso que exista um assassinato depois para se restituir. Se a vida foi tomada, que ela seja, portanto, restituída. Essa maneira de quitar. A lei de Talião leva-nos a um ciclo sem fim. O perdão é a única força capaz de remover-nos, de fazer-nos sair desse circuito, para que a vida se engrandeça, para que a vida se renove. Onde houve um assassino, não é preciso que exista amanhã uma vítima assassinada, é preciso que ambos queiram crescer construindo vida, restituindo vida, e é aí que entra o perdão, é aí que entra o amor. Então esse seria o projeto reencarnatório. Mas qual era a grande figura desse projeto? Quem era o espírito superior que estava agora intervindo, coordenando toda aquela preparação? Sabe quem? A esposa que havia sido assassinada por eles e que via o filho ser obsidiado por eles, era que intervinha para acolhê-los agora como filhos da alma. E que no encontro no mundo espiritual, luminosa que estava, ajoelha-se diante deles. E eles sem saber o que fazer, porque não há nada tão poderoso
para transformar alguém que está em desvio do que ser perdoado. A gente acha que nós somos os executores da justiça divina e que se não fizermos aqueles que nos ofenderam sofrer, não estaremos cumprindo a nossa parte, a justiça não estará sendo feita. Mas tente perdoá-lo. Nada será tão incômodo àquele que ofendeu do que quanto contar com perdão. Paulo chega a dizer na sua epístola aos Romanos: se fizermos o bem a quem nos faz o mal, estamos amontoando sobre a cabeça dele brasas. Brasas. A gente vê os relatos. Os espíritos em sofrimento, nada lhes é tão incômodo quanto ver a vítima, e ainda mais quando a vítima os perdoa. Porque aquilo aciona no espírito o âmago da consciência, o que há de divino nele. Há um vídeo desses na internet, muito marcante. É o caso de um serial killer nos Estados Unidos. E havia, assassinado muitas moças. E aí comparecem ali os familiares no dia do julgamento, todos com palavras muito agressivas em relação a ele, compreende-se, que ele padecesse eternamente no inferno, que ele sofresse, tal. E de repente chega um pai. E ele diz assim: olha, você tornou difícil para mim conviver com aquilo que acredito. Mas eu sou cristão. E eu te perdoo. Até então, esse assassino, que tinha transtornos psíquicos, obviamente, ele estava impassível diante daquelas palavras agressivas, feridas, ele estava impassível. Quando este pai menciona o perdão, aquele espírito entra num pranto convulsivo. Por quê, gente? Brasas conscienciais. Brasas conscienciais. Então, quando Alzira, que era essa mulher, ajoelha-se diante deles, pedindo perdão em nome do marido pelo assassinato, ela que havia sido assassinada por eles e que viu o filho sendo obsidiado por eles, ali a gente entende, como diz aqui o benfeitor André Luiz: André, por meio de cenas como essas, nós entendemos que só os que amam realmente governam a vida. A vida, gente, ela se estrutura, ela cresce, ela floresce em torno dos que são realmente capazes de amar. São esses que, onde passam, fazem com que outras almas passem a orbitar em torno delas, do seu exemplo, conduzindo-as a órbitas maiores, de exemplos maiores, até que cheguemos a orbitar, enfim, em torno do Cristo, em torno de Deus. Só os que amam realmente governam a vida. É o exemplo dessa mulher. Como foi o exemplo da mãe de André Luiz. Queria acolher o esposo que a havia traído e as duas amantes, como filhas da alma. Como foi o exemplo aqui lembrado, ou muitas vezes lembrado, da literatura espírita, o exemplo de Lívia. Parece que ela perdeu, 25 anos desprezada no lar, ignorada pelo marido orgulhoso, desencarna sem vê-lo renovado, parece que há ali uma derrota. Mas não nos esqueçamos, só os que amam realmente governam a vida. Porque o que tem sido a vida de Públio Lentulus desde aquele fatídico dia em que encontrou o pingente dela nas proximidades do circo. O que tem sido a sua vida, senão um esforço de agradecê-la pelo seu testemunho, de aproximar-se dela, de seguir pelos passos do seu luminoso exemplo de renúncia e de perdão. Porque nós trabalhamos para a imortalidade. Nossas vitórias não são nesse mundo. Quantas vezes não veremos os que amamos ou aqueles que nos ofenderam renovados aqui? Mas nós trabalhamos pela imortalidade. E nós temos a certeza de que com Jesus nenhuma sementeira é vã. Nós temos a certeza de que o Evangelho é o único caminho realmente libertador.
porque nós já testamos todos os outros. Não nos enganemos. Nós já vingamos, nós já ferimos, fomos feridos, revoltamos, descemos aos abismos da sombra, em recapitulações milenares que nos deixaram exaustos. E no fundo nós intuímos que só em Cristo há vida nova, que só o perdão e só o amor hão de nos trazer paz e felicidade. E no âmbito de qualquer projeto reencarnatório como esse, o Cristo pede, sabe o quê? Um coração. Ele precisa de um coração para mudar toda a realidade de um grupo espiritual. Vejamos o caso de Alcione, ou de Célia. Vejamos o caso de Quinto Varro, no livro Ave Cristo. Vejamos o caso de Lívia. É um coração que, abrindo-se à influência do Cristo, torna-se naquele núcleo um elemento de renovação, que vai gradualmente mobilizando os demais, contagiando os demais no transcurso dos séculos. Por isso, acho que a lição que fica para nós do Evangelho é a seguinte. Lembro-me do caso que está em Marcos capítulo 5, quando Jesus cura o endemoniado gadareno. E ele fica tão agradecido pela cura de Jesus, que ele quer abandonar tudo, inclusive a família, para segui-lo. E Jesus tem uma das frases mais belas do Evangelho, porque ele diz assim: não, meu filho, volta para a tua casa, para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então Jesus pede para nós o seguinte: vai e anuncia. Não estou te pedindo para converter, não estou te pedindo para impor, para exigir ou para cobrar. Eu estou te pedindo, vai e anuncia com a tua vida o quanto o Evangelho tem te libertado, tem te curado, tem te reerguido. Porque eu só preciso dessa brecha para entrar em um lar e renovar a história dos espíritos que estão ali. Eu preciso de um coração que seja a porta aberta. O resto eu faço com o auxílio do tempo e com a força do amor. É o que Lívia nos ensina, é o que Paulo nos ensina, é o que o Evangelho nos ensina, é o que o Senhor nos pede. Que nos introjetemos, portanto, desse compromisso com Jesus. Que reconheçamos o quanto Ele tem feito por nós e a oportunidade que ora Ele nos concede. Porque o que é a reencarnação? Emmanuel tem uma mensagem que ele compara a reencarnação ao que se deu com Lázaro. Lázaro estava, entre aspas, morto, lá, no túmulo, no sepulcro. Jesus comparece à porta e diz: desatai-o e deixai-o ir. Emmanuel diz assim: essa é uma boa figura do que é a reencarnação para nós. Nós estávamos no mundo espiritual, sentindo-nos atados por tantas amarras de arrependimentos, de remorsos, mas também de animosidades, de ressentimentos. As lembranças vivas que nos prendiam naquele estado de estagnação, de morte espiritual. Vem a misericórdia divina por meio dos nossos benfeitores e nos diz: vamos desatá-lo, pelo menos das lembranças claras, para que ele possa voltar ao mundo e desatar-se agora das amarras de ressentimento, de arrependimento, fazendo algo novo, fazendo de novo, mas com melhores escolhas na convivência daqueles com os quais tem caminhado. Estarmos aqui de volta, partilharmos um núcleo familiar, é termos recebido na acústica da alma o chamado de Jesus: desatai-o e deixai-o ir. O alto desata para nós, por ora, os laços mais vigorosos das lembranças difíceis do passado. Dá-nos a bênção do esquecimento, mas cabe a nós desatar as amarras dos ressentimentos, das mágoas, no clima do perdão e do amor, para avançarmos em direção à vida abundante
que a todos nos espera. Não nos esqueçamos. Vai, volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez e como tem tido misericórdia de ti. O Cristo, meus amigos, precisa de um coração em cada lar para fazer o seu trabalho. Que Ele nos abençoe a todos muita luz e muita paz.